Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel, sou professor do CAGE, o curso Aberto Santos Dumont, e lá eu dou aula de Química e aqui eu também sou uma série de aulas de Química no Preparadão para o Enem. Bom, a aula anterior foi a primeira parte de Química Orgânica, onde eu falei muito sobre nomenclatura, e nessa aula eu vou falar mais um pouco sobre nomenclatura, o finalzinho, e sobre as funções orgânicas, que eu havia prometido que ia falar nessa aula aqui, que nos dá uma gama ainda maior de compostos que a gente pode conhecer. Bom, complementando quais são as nomenclaturas que faltaram na última aula, é a seguinte. Vocês lembram desse carinha aqui? Bom, esse cara aqui é um anel benzênico, certo? Lembra que a representação dele pode ser feita assim, porém esses elétrons aqui, eles não são fixos, né? Essas ligações não são fixas. Essas ligações ficam circulando em torno da molécula. Então, uma hora elas estão nessa configuração, em outra hora, essa daqui sai daqui e vem para cá. Lembrando, lá de química inorgânica, o que são ligações covalentes, né? Entre átomos de metais, no caso aqui entre dois átomos de carbono. São elétrons sendo compartilhados. Então, esses elétrons saem daqui, vêm para cá, esse daqui sai daqui e vem para cá, e esse daqui sai daqui e vem para cá. Então, no fim, que a gente tem elétrons meio que girando assim na molécula, trocando de posição toda hora, um fenômeno que a gente chama de ressonância. Isso acontece também, a título de curiosidade, na molécula de ozônio, beleza? Bom, então a gente representa essa molécula numa forma de círculo aqui no meio, representando isso daqui é um anel benzênico, ou também a gente pode fazer assim, ó, linhas pontilhadas representando que aqui tem elétrons que ficam se locomovendo. Beleza? Só que esse daqui não é o benzeno, né? Por que não é o benzeno? Porque tem uma ramificação aqui. Lembra na aula anterior? Essa ramificação vai ser uma ramificação do tipo metil. Então, a gente pode escrever essa molécula como sendo metil benzeno ou tolueno. Certo? Metilbenzeno ou tolueno. Tolueno tem a ver com resina, né? Porque essa molécula pode ser encontrada em várias resinas orgânicas, né? Tá bom, aí você pode pensar assim, imagine agora que a gente não tem mais o metilbenzeno ou tolueno. Então anote essa molécula, é muito importante você saber que essa configuração aqui é chamada de tolueno. Então anote, agora eu vou apagar essa ramificação aqui e vai ser só agora benzeno. Vai voltar a ser só benzeno. Qual a diferença de um benzeno para esse cara aqui? São esses pares eletrônicos aqui que ficam girando em torno da molécula. Aqui não tem. Então, qual seria o nome dessa molécula aqui? Ela tem 6 átomos de carbono, é um ciclo e não tem nenhuma ramificação e também não tem nenhuma insaturação, ou seja, ligações duplas ou triplas. Então, vai ser um ciclo hexano, hex de 6, an de apenas ligações simples, O porque tem apenas carbono e hidrogênios, é um hidrocarboneto. Então, esse carinha aqui vai ser o ciclo hexano. Show? Se tivesse só 5 átomos nesse ciclo, seria o ciclo pentano. Se tivesse só 4, seria o ciclo butano. E se tivesse só 3, seria o ciclo propano. Porém, se eu colocasse uma insaturação aqui, como que ficaria? Ficaria ciclo hexeno agora, porque tem uma insaturação aqui. E se eu tivesse uma ligação tripla? Seria o ciclo hexino. Show? Tá bom. Além disso, eu gostaria também, por último, de falar de um cara que tem mais de uma insaturação. Como que a gente denotaria ele? Bom, colocar primeiro só uma insaturação nesse cara aqui, ó. Tá. Lembra do finalzinho da última aula que a gente precisa de fazer para descobrir o nome desse cara? Primeiro, definir a cadeia principal. Qual é a regra? Tem que ter funções orgânicas, aqui no caso não temos ainda. Tem que ter as insaturações, nesse caso temos, então temos que incluir ela. E tem que ter o maior número possível de carbono. Se você for ver, a cadeia carbônica que atende a essas condições é essa daqui, ó. Maior número de carbono,
no caso aqui 5, e também uma insaturação aqui no meio. Show! Agora, qual é o próximo passo? Numerar essa cadeia carbônica, numerar os átomos de carbono nessa cadeia carbônica. A numeração segue qual critério? Primeiro, tem que começar o mais perto possível da função orgânica, aqui no caso não temos ainda. Segundo, o mais perto possível da insaturação, nesse caso temos. E terceiro, né, a última prioridade seria o mais perto possível da ramificação. Como a gente tem uma ramificação e uma insaturação, né, a gente dá prioridade à insaturação. Então ficaria como? 1, 2, 3, 4, 5. Show! E agora? O que a gente faz? Agora a gente coloca o nome da cadeia principal, vai ser um pente, porque tem 5 carbonos. Pente. Bom, como ele tem uma insaturação do tipo ligação dupla, vai ser um eno. Bom, mas eu tenho que falar onde que está ela, né? Porque ela poderia estar aqui, ela poderia estar aqui, ela poderia estar aqui no final, poderia estar aqui no começo. No caso, está começando no carbono 2. Então vai ser um pente 2, porque está no carbono 2, eno. O que falta aqui? A minha ramificação. Como está no carbono 4, a gente coloca 4. Só tem um átomo de carbono, vai ser um metil. 4-metil, pente 2-eno. Esse vai ser o nome dessa molécula. Mas lembra que eu falei que agora eu quero colocar mais de uma insaturação? Se eu colocasse uma aqui no final, por exemplo, ficaria como? Bom, agora eu tenho 2 insaturações. Muda completamente a dinâmica da molécula. Como assim? Agora, eu posso começar desse cara aqui e não desse, porque esse cara aqui vai ser o carbono mais perto de uma insaturação. Então a numeração vai ficar como? Vai trocar a ordem. 1, 2, aqui continua 3, 4 e 5. E agora vai mudar também o fato de que a gente tem 2 saturações. Tá bom. O metil agora está no carbono 2. Então, em vez de ser 4-metil, vai ser apenas 2-metil. Agora vai ser um pente. As insaturações estão no carbono 1 e 3. Pente 1,3. Dieno. Show de bola? Então, quando tiver mais de uma insaturação, você coloca 1,3, di, porque são 2, eno. Show? Tá bom. Agora a gente pode terminar por aqui a nossa parte de nomenclatura. Vamos prosseguir para as funções orgânicas. Então, vou apagar. As funções orgânicas. Agora eu vou para o slide para dar uma breve introdução das nossas funções orgânicas. Bom, a gente vai falar aqui sobre 3 grandes tipos de funções orgânicas. A primeira vai ser os aletos orgânicos. O segundo tipo vão ser as funções oxigenadas. E o terceiro tipo vão ser as funções nitrogenadas. Bom, os aletos orgânicos, 2 principais representantes muito famosos dele é o DDT, que está na imagem da esquerda. Ele era um pesticida usado nos Estados Unidos, principalmente, e que ele era usado em plantações, só que ele tinha um efeito colateral muito nocivo. Ele matava muitos filhotes de animais, a casca dos ovos das aves ficavam muito quebradiças e davam até mesmo complicações e doenças para os bebês cujas mães consumiam alimentos enquanto estavam grávidas, né, no período de gestação. Esses bebês nasciam muitas vezes com más formações. Bom, então aí está uma grande importância da química orgânica. Estudar esses elementos e como eles reagem no nosso corpo para que a gente consiga eliminar esses elementos que são muitas vezes tóxicos para nós. Só que você vê aí uma propaganda. Ou seja, antes de haver esses estudos avançados sobre a química desses compostos, eles achavam que o DDT, simplesmente por ser um pesticida muito bom, era algo bom. Então você tem uma propaganda falando, DDT é bom para mim. Né? E todo mundo felizinho aí. Mas na verdade não é bem assim. Uma pesquisadora lançou um livro chamado Silent Spring, né? Primavera Silenciosa,
acusando muito sobre esse pesticida, e é um grande livro, inclusive, a pesquisadora é a Rachel Carson, e ela fala muito sobre o DDT, como que ele é ruim, nocivo, e foi o começo daí do movimento ambientalista, ou seja, a química orgânica está muito ligada também às questões ambientais. Tá, fechar esse parênteses. O segundo exemplo é o caso dos CFCs. CFCs ele também está muito ligado à química ambiental, porque eles eram usados em sprays e também em refrigeradores, gases refrigeradores de ar-condicionados. Bom, só que ele foi abolido porque ele destrói a nossa camada de ozônio do planeta Terra, ou seja, os raios ultravioletas conseguem furar muito mais fácil a nossa atmosfera por conta desse buraco da camada de ozônio. Tá bom, agora um pouco menos de papo, um pouco mais de fórmulas. A nomenclatura dele é muito simples, eu vou dizer no quadro qual que é, porém aí você tem alguns exemplos de haletos orgânicos. Bom, o primeiro é o CFC, que eu falei, temos também o DDT e o clorofórmio. O que você percebe em todos eles? Que possuem haletos, ou seja, halogênios ligados a carbonos. Bom, agora eu vou para o quadro para explicar mais detalhadamente o que são os haletos orgânicos. Tá bom, então a primeira função orgânica será haletos orgânicos. Tá, então são halogênios ligados a carbono. Show! Porém, quais são os halogênios? Na tabela periódica, eles são da família 7A, né? A penúltima família da esquerda para a direita. Então, família 7A. Quais que são, então? Os principais é o flúor, F, o cloro, Cl, iodo e bromo. Bom, aí veja que no slide está dizendo como que se dá a nomenclatura. A gente escreve primeiro o nome do haleto, antes de tudo, na verdade, a posição dele, o nome dele e a cadeia carbônica completa. Bom, então, quando tiver um flúor, a gente vai escrever, na verdade, fluoro. E todo o resto é o próprio nome do elemento. Cloro, iodo e bromo. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma cadeia de butano e aqui você tem um cloro. Agora sim temos uma função orgânica. Então, a gente tem que começar a contar os nossos átomos de carbono o mais perto possível dela. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, vai ser um 2-cloro butano. Uma coisa importante é que a função haleto orgânico ela tem prioridade sobre as ramificações. Ou seja, mesmo se tivesse uma ramificação aqui que tivesse maior prioridade em relação ao cloro alfabética, a gente colocaria o cloro antes. Vou dar um exemplo mais concreto. Imagina essa cadeia aqui. Um pentano, certo? Aqui você tem um etil e aqui você tem um cloro. Primeira coisa, começa contando pelo lado mais próximo do cloro. Do cloro não, vai ser um flúor agora. Tá, o lado mais próximo do flúor. Bom, como de qualquer lado vai dar uma distância 3, né? Aqui seria 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3. A gente então conta mais próximo da ramificação, já que deu empate, né? Então começa por aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Bom, daí como que vai ser o nome dela? Você poderia pensar que o etil, o E vem antes do F na ordem alfabética. Então eu preciso escrever primeiro o etil, certo? Não, primeiro vem o flúor, porque a função orgânica vai ter prioridade na hora de escrever. Então fica 3 fluoro, 2 etil pentano.
Então, perceba que os elementos orgânicos, a nomenclatura deles é muito simples. Basta você escrever a posição, seguido do nome do carinha, e o resto da molécula como você escreveria normalmente. Tá bom, sobre aqueles casos lá, aqueles carinhas lá, os 3 carinhas mais famosos, vou apagar esses caras aqui, comentar coisas importantes sobre esses caras. O primeiro, DDT, o que significa? Significa difenil dicloro tricloro etano. Então, voltando lá para o slide, você vê que a cadeia principal seria formada apenas por 2 carbonos no meio. E você vai ter 2 ramificações do tipo fenil. Lembre-se que o fenil ele é o benzeno ligado a um carinha, e o benzil, na verdade, é o benzeno ligado a um carbono intermediário, e esse carbono ligado à cadeia principal. Então perceba que vai ser um fenil, porque o anel benzênico está ligado diretamente à cadeia principal. Então, além disso, você tem também 2 cloro, ou seja, dicloro. Então, difenil, porque tem 2 fenil. Dicloro, porque tem 2 cloro. E tricloro, porque vamos ter mais 3 cloro. Etano. Indo para o quadro, fica como, então? Fica um negócio mais ou menos assim, ó. Então, só explicando o nome da molécula. Vocês terem um pouco mais de afinidade com moléculas um pouco mais complicadas assim. Isso daqui, assim. Assim também, um outro fenil aqui. Tá, isso daqui, ó, esquece o cloro por enquanto. Isso daqui vai ser um fenil, porque é um anel benzênico ligado à cadeia principal. A cadeia principal, no caso, vai ser cetano aqui, né? Tá, então aqui você também vai ter um outro fenil. Então vai ser difenil. Dicloro, porque você tem 2 cloros ligados a esse fenil. Então, na verdade, o grupo é difenil dicloro, que está ligado a essa cadeia principal. E tricloro, porque aqui em cima você tem 3 cloro. Etano, porque a cadeia principal tem 2 só. Show! O clorofórmio, qual que seria a ideia por trás dele? Ele é um cara que era muito usado para fins anestésicos, no sentido de apagar mesmo a pessoa. A pessoa está acordada, então, para você apagar ela, né, anestesiar ela, você usava o clorofórmio. Inclusive, nos filmes, quando você vê alguém sendo apagado assim muito rápido, muitas vezes é usado o clorofórmio para apagar as pessoas, porque ele tem um efeito anestésico muito forte. Clorofórmio também pode ser usado muitas vezes para produção de drogas, então é algo bem tóxico assim para o organismo. Clorofórmio, qual que é a fórmula dele? Você tem um carbono ligado a 3 cloros e aqui um hidrogênio. Um carbono só é o metano. Ligado a 3 cloros vai ser tricloro, o nome científico dele, nome da IUPAC, triclorometano. Show de bola? E por último, o CFC. CFC significa clorofluorcarboneto, né? Porque são carbonetos, ou seja, compostos com carbono, que tem cloro e flúor. Aquele exemplo é o principal usado, o principal representante de CFC, que vai ser de qual tipo? CFC, clorofluorcarboneto, isso é muito importante. Então, lembrando agora que essa barrinha cheia significa que está saindo da molécula, essa barrinha assim significa que está saindo do quadro, essa barrinha tracejada significa que está entrando no quadro, e essa barrinha aqui que não tem nada significa que está no mesmo plano do quadro. Então são 2 cloros e 2 flúor. Então vai ser um difluoro, dicloro, metano, porque tem um carbono só. Show de bola? Então, dicloro, difluoro, dicloro, metano. Tá, isso é um grande resumo dos elementos orgânicos. Vamos agora prosseguir para o próximo grupo grande de funções orgânicas, que vão ser as funções orgânicas
oxigenadas. Vou apagar agora o quadro. Bom, as funções orgânicas oxigenadas têm nomes um pouco mais complexos e bastante representantes. Então, para dar uma breve introdução a elas, eu vou para os slides agora. Os dois primeiros grupos são os alcoóis e os aldeídos. Bom, porque eu coloquei um piloto de Fórmula Indy saindo do carro e parece que tem alguém jogando um extintor de incêndio nele, né? E do lado, cana-de-açúcar. Bom, o que vocês acham que está acontecendo com esse piloto aí? Ele está pegando fogo. Mas que tipo de fogo? Pô, parece fogo invisível, não? É bem isso mesmo. O metanol, que é o tipo mais simples de álcool, ele tem uma combustão muito forte, porém a chama dele é invisível. E ele foi usado por muito tempo nos carros de Fórmula Indy como principal combustível. Depois de um tempo foi abolido por causa desses acidentes muito perigosos, que você não via que o fogo estava se espalhando pelo carro e pelo piloto. E o outro principal tipo de álcool é o próprio álcool, assim comum, álcool etílico, que a gente conhece, que está presente nas bebidas, no etanol, o nome dele é mais cientificamente correto, é etanol, que está presente nas nossas bebidas alcoólicas e também no posto de gasolina. O combustível etanol é feito de etanol, que é um álcool também muito simples e basicamente ele é o álcool mais produzido de todos, assim, é o principal representante dos alcoóis. Bom, então veja aí como que é a molécula de etanol, a molécula de metanol e o que elas têm em comum. Elas têm em comum um grupo que a gente chama de hidroxila. Bom, agora eu vou para o quadro para explicar o que são alcoóis no final das contas. Então, os alcoóis são moléculas orgânicas, né? Que têm átomos de carbono. E que no fim, esses átomos de carbono têm ligado a eles, algum deles, uma hidroxila. Para completar 4 ligações de cada átomo, coloco hidrogênios, então esse daqui vai ser o etanol. E o metanol seria como? Metanol seria mais simples. Seria assim. Bom, qual que é então? Esse daqui é o metanol. Esse daqui também pode se chamar muitas vezes de álcool da madeira, porque ele pode ser produzido a partir de madeira. E esse daqui seria meio que o álcool da cana-de-açúcar, então, né? Porque ele é produzido a partir, no Brasil principalmente, da cana-de-açúcar. Bom, o etanol, note que ele tem uma hidroxila, assim como o metanol, então você pode pressupor que para ser um álcool precisa de uma hidroxila ligada à cadeia carbônica? Sim, é isso mesmo. Então, se tiver esse grupo aqui, OH, que é chamado de hidroxila, vai ser considerado um álcool. Qual que é a nomenclatura então? Você tem a cadeia carbônica principal, que seria um etano, se não tivesse isso daqui, com um ol no final. Então a nomenclatura basicamente, cadeia carbônica principal, mais um ol no final. Tá, então o butanol seria com 4 átomos de carbono, né? O propanol seria com 3 átomos de carbono. Então, só que tem algo importante. O propanol poderia ser assim, certo? Ah, uma outra representação desse cara aqui também poderia ser essa. Ó. Pera. Essa daqui. Ou seja, você tem dois vértices, né? Então, são 2 átomos de carbono ligado a um OH. E o propanol, então aqui é o etanol, aqui embaixo vai ser o propanol, pode ser assim, ou então assim. Ou seja, a hidroxila pode estar na ponta ou na extremidade. Show de bola? Então, como é que a gente faz para tirar essa dúvida? No nome da molécula. Aqui, então, vai ser... A gente começa a contar os carbonos, para escrever o nome técnico da molécula, a partir do carbono mais próximo da função orgânica. No caso, a função orgânica aqui vai ser dada pela hidroxila, vai ser um álcool. Então, a partir desse carbono aqui, a gente começa a numerar eles. 1, 2, 3. Esse daqui, então, vai ser o propan 1,
ol. E esse daqui? Propan 2 ol. Esse daqui, por ele ser bem simétrico, né? Aqui teria uma simetria. Ele também é chamado de álcool isopropílico, que é muito usado para limpar peças de computadores, por exemplo. Então esse daqui também pode ser chamado de álcool isopropílico. Show de bola? Assim como esse daqui também pode ser chamado de álcool etílico, né? Nas bebidas é comum você ver concentração de álcool etílico, então seria justamente etanol. E álcool metílico seria o metanol, álcool butílico, então terminado álcool, terminado em ílico, mesma coisa que metanol ou etanol, propanol. Bom, então isso é basicamente um resumo bem grande sobre os alcoóis, com uma grande exceção. Vou apagar aqui o metanol, duas grandes exceções. Se você tiver na cadeia algo desse tipo aqui, ó, isso daqui não vai ser um álcool, porque a hidroxila, OH, está ligada a um carbono que realiza dupla ligação, que é esse carbono aqui. Então, qual que vai ser o nome, então, dessa função orgânica aqui? Vai ser um enol. En de dupla ligação, ol de álcool mesmo. E uma outra grande exceção é esse daqui. Você tem um anel benzênico, certo? E uma hidroxila ligada a esse cara aqui. Isso daqui também não vai ser, então isso daqui é um enol. Isso daqui vai ser um fenol, não vai ser um álcool. São funções diferentes, certo? Enol, fenol e álcool. Bom, o fenol ele tem uma característica, diferentemente do álcool, que é básico não, neutro. O fenol ele tem uma característica um pouco mais ácida. E o enol? Bom, na verdade o enol você quase não encontra ele na natureza, em lugar nenhum, porque ele rapidamente sofre uma transformação e vira um outro tipo de molécula. Esse hidrogênio sai daqui e vem parar nesse carbono aqui. Então, esse hidrogênio saiu daqui, veio parar nesse carbono. Então, agora, esse carbono aqui não vai precisar mais fazer essa ligação, né? Porque recebeu um hidrogênio a mais. E esse carbono aqui agora, que não tem hidrogênio sobrando para fazer 4 ligações, ele vai fazer uma dupla ligação com esse cara aqui. Esse fenômeno a gente chama de tautomeria, certo? Então, tautomeria. Em que um enol vira rapidamente esse cara aqui, que vai ser, a gente vai ver ele mais pra frente, que é um tipo de cetona. Então, o enol rapidamente vai virar uma cetona. Show de bola? Esse fenômeno é chamado de tautomeria. Então, o que aconteceu de novo? Vou representar aqui os hidrogênios, né? Esse cara aqui vai ter 3 hidrogênios. Então, vou colocar aqui H3, né? H3. Esse cara aqui tem 2 hidrogênios, então vou colocar aqui H2. Lembra que tinha uma dupla ligação aqui, né? Então, na verdade, ele só tem um hidrogênio, H. E esse cara aqui, como é que estava antes? Ele estava assim. Então, para completar, ele já está completo de ligações, né? 2 aqui, uma aqui e outra aqui. E esse cara aqui dessa extremidade tem 3 hidrogênios ligados a ele. Show! Esse hidrogênio sai daqui, vem para cá, então fica H2. Só que como ele não pode fazer 5 ligações, essa ligação aqui se rompe. E esse cara aqui faz uma dupla ligação aqui. Então, muito importante você ver a aula anterior, justamente para saber, né, por que eu estou colocando H2 aqui, H3, né, completando com hidrogênios essa molécula. Qual é a lógica por trás disso? Show de bola! Então, isso sobre os enóis, fenóis e alcoóis. Passando para a próxima função orgânica. Próxima função orgânica também é uma função oxigenada, ou seja,
Você pode ter percebido aqui já, né, nessa altura do campeonato, que as funções oxigenadas, a principal característica delas é que elas têm oxigênio na função orgânica dela, no grupo funcional dela. O que é grupo funcional? O primeiro caso de grupo funcional que a gente viu, então grupos funcionais, né? Quando tem OH, que é chamado de hidroxila, vai ser um álcool. E eu vou anotando aqui os próximos grupos funcionais e o que eles representam. Mas é importante saber, então, que os grupos funcionais são o que faz as moléculas terem aquela função específica. E os grupos funcionais oxigenados, que têm oxigênio, dão nome às funções oxigenadas. Bom, então a próxima função que a gente vai ver vai ser justamente o aldeído. Como que ele é feito? Bom, perceba que você tem um oxigênio com uma dupla ligação com carbono, só que esse carbono é um carbono especial. Ele é um carbono da última, um carbono da extremidade da cadeia carbônica. Então, o último carbono ou o primeiro carbono da cadeia carbônica, com uma dupla ligação com oxigênio, forma aldeído. Como assim? Pode ter ficado meio confuso. Então, vamos ir para o quadro para explicar um pouquinho melhor e desconfundir essa confusão. Você tem uma cadeia carbônica aqui, qualquer, genérica, né, com uma ramificação, tanto faz. E você tem uma dupla ligação com oxigênio num carbono terminal. Ou seja, um carbono das pontas. Isso daqui configura, então, um aldeído. Se fosse um carbono do meio, por exemplo, esse cara aqui, ia ser outro tipo de função orgânica. Então, para ficar mais claro, como que a gente representa? A gente representa uma dupla ligação com O e uma ligação com hidrogênio, indicando que ele é um carbono da ponta. Se não fosse um carbono da ponta, não teria esse hidrogênio aqui ligado. Então, o grupo funcional que a gente pode escrever seria esse daqui, um carbono ligado a 2 oxigênios, ligado a um hidrogênio, e aqui ligado a qualquer outra coisa. Isso daqui, então, vai ser um aldeído. Então, o aldeído mais simples que existe seria com um carbono só. Seria esse cara aqui, ó, ligado ao hidrogênio e aqui também ligado ao hidrogênio. Esse cara aqui, qual que é a nomenclatura dos aldeídos geral? É cadeia carbônica com uma terminação -al. Então seria um metan, -al, metanal. Ou nomes agora mais genéricos e mais informais dele. Formaldeído, ou formol. Então, formol não é um álcool, e sim o formaldeído, né? Ele é usado na conservação de cadáveres, que tem essa carinha aqui. Beleza. Um outro aldeído é o etanal, que seria esse cara aqui. Uma dupla ligação, que é ligada ao hidrogênio, certo? Ou então, colocando carbonos aqui no meio, para ficar mais claro de visualizar. Esse cara aqui vai ser o etanal. Uma curiosidade é que quando você ingere uma bebida alcoólica, você está ingerindo etanol. O etanol ele vai ser oxidado no seu organismo, formando etanal. Esse etanal é o que dá a sensação de ressaca para o nosso organismo. Show de bola? Então, isso é basicamente sobre os aldeídos, que se diferenciam das cetonas. Então, vou apagar aqui, então. Falar agora sobre as cetonas. As cetonas, diferentemente do aldeído, tem um oxigênio com uma dupla ligação, porém agora no meio da molécula. Então, agora as cetonas elas são um carbono ligado a um outro carbono, ou seja, um carbono secundário. Os aldeídos possuem um carbono primário, seja ligado a um ou a nenhum outro carbono, com uma dupla ligação com oxigênio.
Acetonas tem um carbono secundário, ou seja, ligado a outros dois carbonos, ligado agora a um oxigênio. Show! Uma curiosidade, por que isso influencia tanto assim no tipo de função orgânica que vai ter? Esse cara aqui consegue virar, não consegue virar mais para frente, que a gente vai ver, que são os ácidos carboxílicos. E esse cara aqui consegue sim virar um ácido carboxílico. Então, acetonas não consegue virar ácidos carboxílicos, né, que é uma das principais diferenças entre cetonas e aldeídos. Show! Esses carbonos aqui podem estar ligados a outras coisas, né? Mas o importante é saber disso. Você tem um carbono secundário, ou seja, ligado a outros dois carbonos, ligado a um oxigênio, né, com uma dupla ligação aqui entre eles. Qual que é a principal cetona? Então pense assim, se eu tivesse só dois carbonos na molécula, eu não conseguiria ter uma cetona. Um carbono nem pensar, porque se só tem um carbono, não tem como ele ser secundário. Não tem como ele se ligar a outros dois carbonos, se não só tem ele sozinho. Se tiver só dois carbonos, também não tem como ter um carbono secundário. Se só tem dois, como é que você vai ter um carbono ligado a outros dois carbonos? Né? O mínimo que você precisa são 3 carbonos. Então esses caras aqui vão estar ligados a hidrogênios apenas. Esse cara aqui vai ser a propanona, ou popularmente conhecido como acetona, aquela de remover esmaltes. Beleza. E se eu tivesse mais carbonos, então, uma molécula maior, com 4 carbonos, sim, vai ser a butanona. Só que, se tivesse mais ainda, 5 carbonos, eu poderia ter uma dupla ligação aqui, com oxigênio, ou no meio, de novo tendo uma ambiguidade. Como é que a gente faz para resolver? A gente numera os carbonos e coloca o número da posição desse oxigênio aqui para falar onde que está no nosso grupo funcional. Aqui vai estar no carbono 3, então vai ser a pente 3-ona. E se tivesse aqui, estaria no carbono 2, né? Lembrando que sempre começa a numerar os carbonos o mais perto possível do grupo funcional, seria a pente 2-ona. E se estivesse aqui, seria a pente 1-ona? Não, né? Se estivesse aqui no começo, ia ser um aldeído, seria o pentanal. Mas tá bom então. Isso daqui é basicamente um grande resumo sobre as cetonas. Então, escrever aqui o grupo funcional aqui no canto superior direito do quadro, né? Então, se for um carbono secundário, que eu vou desenhar assim, ligado a um oxigênio. Lembrando, esses outros dois carbonos aqui podem estar ligados a outras coisas. Show? Isso daqui vai ser uma cetona. Bom, agora vamos para os slides, para avançar um pouco mais o conteúdo sobre as funções orgânicas oxigenadas. Bom, o que está acontecendo nessa imagem aí? Não tem a ver com as cetonas, porque eu já falei sobre elas, mas parece que tem um cara sendo apagado aí, né, do nada. Bom, o que ele está fazendo aí é anestesiando um cara com éter. Os médicos, até mais ou menos ali nos meados do século XX, usavam éter como anestésico. Daí perceberam que em muitas quantidades, se uma pessoa passasse por muitas cirurgias, por exemplo, esse éter começaria a fazer mal ao organismo, então começaram a usar só localmente, né? Então, o éter ele era usado na pele, quando ia tirar sangue, para anestesiar aquele local, e hoje em dia são usadas outras substâncias, mas o éter, até pouco tempo atrás, por meados do século XX, ele era usado como anestésico. Bom, então, eu já falei então sobre as cetonas, aí está a nomenclatura então, cadeia mais posição mais zona. E os éteres, ele tem uma nomenclatura um pouquinho mais complicada, certo? São duas nomenclaturas como você pode ver. Bom, agora eu vou para o quadro para explicar um pouco melhor sobre essas nomenclaturas. Estamos falando agora sobre os éteres. Éter. O principal é o éter dietílico, que vai ser esse cara aqui.
Então, você tem 2 carbonos aqui, 1, 2, mais outros 2 carbonos aqui. Bom, de onde que vem dietílico? Então, a nomenclatura é a seguinte, éter. Esse tracinho aqui vai ser uma cadeia, que eu já vou explicar qual que é. Íon mais outra cadeia, ílico. Bom, como só tem esse cara aqui, só tem etil, com certeza vai ser etil aqui, né? Então, etil, et aqui, e aqui et também. Etil, etílico. Só que para ser mais simples a nomenclatura, a gente coloca éter dietílico. Porém, se fosse assim, ó, tivesse esse cara aqui diferente, ou seja, um prop aqui, né, 3 carbonos, a gente teria que recorrer à ordem alfabética. Como que seria a ordem alfabética? Primeiro o et e depois prop. Então vai ser éter etil propílico. Show de bola! Essa é a primeira nomenclatura. E a segunda nomenclatura? Então aqui, lembrando, segue a ordem alfabética. A segunda nomenclatura vai seguir uma outra ordem. Então, eu também posso chamar de uma cadeia aqui, oxi, mais uma outra cadeia aqui. Essa cadeia aqui é a minha cadeia maior e essa daqui é minha cadeia menor, ou seja, maior e menor. Então, vou dar um exemplo aqui em laranja. Seria esse cara aqui, 2 carbonos aqui e um carbono aqui somente. Como que seria? Cadeia maior tem 2, então vai ser um etóxi. Cadeia menor é um metano apenas. Etóxi, metano. Show de bola? Bom, sabendo disso então, a gente já viu a principal nomenclatura sobre os éteres. Os éteres também eles eram usados como aditivos nos combustíveis para dar mais potência também aos carros e evitar com que eles explodissem os combustíveis. Então, indo para o slide agora. Perdão, uma errata. No slide tá certo, eu acabei escrevendo errado no quadro. É cadeia menor mais oxi mais cadeia maior. Então, perdão aí por ter errado aí e feito vocês provavelmente apagar o que escreveram. Mas então é cadeia menor mais oxi mais cadeia maior. E esse exemplo aí, que é um exemplo bem clássico, que acabou sendo cortado, mas seria, indo para o quadro de novo, seria esse cara aqui, ó. Um anel benzênico aqui, oxigênio, e 2 carbonos aqui do lado. Bom, sobre essa primeira aqui, como é que ficaria? Ordem alfabética. Aqui você tem, na verdade, um fenil. Isso é muito importante. É um benzeno, mas como ele está fazendo uma ligação diretamente daqui, ele acaba virando um fenil. E aqui você vai ter meio que um etil, né? Porém, o et vem antes, então vai ser éter, etil, fenílico. Ou o nome mais bonito seria etóxi, cadeia menor. Agora a gente escreve benzeno, porque aqui você está se referindo basicamente à ramificação de cada lado. E aqui nesse nome você está se referindo à cadeia de cada lado. Essa ramificação aqui é um fenil. Então você tem que colocar aqui fenílico. Só que se fosse pensar em cadeia fechada, seria um benzeno apenas. Então etoxibenzeno. Então éter etilfenílico ou etoxibenzeno. Show de bola. Então isso é basicamente bastante coisa sobre os éteres.
Passando agora para as próximas funções orgânicas. Então, o éter, só colocando aqui, é um oxigênio no meio da cadeia carbônica. Vai ser um éter. E agora? Agora a gente vai falar sobre os ácidos carboxílicos. Focando nessas duas figuras da esquerda, a gente tem, parece que não, mas os dois principais representantes de ácidos carboxílicos. O primeiro é o vinagre, né? Você pode ter vinagre de uva, de maçã, mas o vinagre em si é o principal representante de ácido carboxílico. E essa formiga vermelha, a partir dela vem um ácido chamado de ácido fórmico, né? Inclusive o formol, né, que a gente estava vendo até agora, ele vem de forme pelo mesmo prefixo do ácido fórmico, ou seja, o prefixo forme, que está relativo a um carbono só. Por que ácido fórmico? Porque vem das formigas. Bom, então você tem vinagre e ácido fórmico. Qual que vai ser, então, a forma estrutural desses caras? Vou ir para o quadro agora. E o vinagre? Bom, o vinagre ele é produzido a partir do vinho. Como assim? Se tiver o vinho e deixar ele oxidar, ou seja, em contato com o ar atmosférico, que tem oxigênio, ele vai acabar sofrendo oxidação e virar, primeiramente, etanol, ou seja, o etanol virou etanol, e o etanol vira ácido etílico. Mas ele é popularmente conhecido como ácido acético, ou então vinagre. Vinagre vem de vinho agre, ou seja, vinho azedo. Então você tem ácidos carboxílicos aqui, que a gente vai falar agora. Então já vou escrever aqui qual que carboxílicos. A fórmula do vinagre vai ser esse cara aqui. Esse cara aqui tem alguns nomes, né? Ácido acético ou ácido etanóico. Então, etanóico, a mesma coisa que etanóico é a mesma coisa que acético. Bom, acético vem de aceto, né, que em latim significa vinagre, propriamente dito, que vem de vinho agre, ou seja, o etanol, isso é muito importante. O etanol, quando ele oxida uma vez, ele vira etanal, um aldeído, que dá ressaca. Se ele oxidar mais uma vez, ele vira ácido acético, presente no vinho. O ácido etanóico também. Tá bom, e o ácido fórmico? Ele é mais simples, né? Ele é assim. Ácido fórmico. Beleza? Ou o nome técnico dele é ácido metanóico. Então, você já pode perceber duas coisas muito importantes sobre os ácidos carboxílicos, que é, para ser um ácido carboxílico, ele tem que ter esse grupo aqui, show, que é a carboxila. E 2, a nomenclatura é ácido, cadeia principal, então que seria um etano, mais óico no final. Ácido, cadeia principal, mais óico no final. E o ácido butanóico, como é que seria então? Seria com 4 carbonos, né? Seria assim. Bom, uma curiosidade é que but é o prefixo para 4 carbônicos. Mas de onde que vem isso? Bom, o ácido butanóico ele é o principal ácido presente na manteiga rançosa, ou seja, manteiga estragada. E manteiga em inglês é butter, ou seja, o ácido butanóico, que vem de que tem but, que vem de butter, em inglês, significa manteiga. Ou seja, ácido butanóico seria o ácido da manteiga, né? Daí que vem esse prefixo but para compostos com 4 carbonos, porque o ácido da manteiga em inglês é butter, tem 4 carbonos. Show de bola. Bom, então a nomenclatura é ácido,
cadeia principal, que seria um butano, mais óico no final. E o grupo funcional vai ser a carboxila, esse cara aqui, que vai dar para nós um ácido carboxílico. Então, a carboxila vai dar um ácido carboxílico. Bom, voltando lá para os slides então, e avançando agora, a gente vai ver a última das funções oxigenadas, que vão ser os ésteres. Indo para os slides então, você vê aí que tem uma essência de morango. Bom, os ésteres, primeira coisa, eles podem ser obtidos a partir da reação de álcoois com ácidos carboxílicos e eles estão presentes nas essências artificiais de frutas. Então, essências de morango, de abacaxi, de goiaba, são compostas por ésteres. Como que é a forma dele em geral, então? Bom, avançando aqui nos slides, a gente vê então que o ácido carboxílico, como eu havia dito, tem essa carinha aí. E os ésteres, eles têm uma nomenclatura também um pouquinho difícil, mas eles têm então um C ligado duplamente com oxigênio, ligado a outro oxigênio, ligado a outras coisas. Como assim? Vamos lá para o quadro então. Ésteres, então, vão ter essa cara aqui. Não confunda com éter. Éster tem um S no meio. Bom, C, dupla ligação com O, ligado ao oxigênio, ligado a um outro carbono, então. Esse cara aqui, vou desenhar então o mais simples então, de todos, que seria assim. Vai ser então, a gente pega do oxigênio para o lado que tem a dupla ligação. Então, esse cara aqui vai ser metanoato. Então, a gente pega met da cadeia principal, metanoato, de o que está do outro lado, metila. Então, o que está do lado que tem mais oxigênios, para cá vai ser um oato, então metanoato, de cadeia principal de novo agora, do que está do oxigênio para lá, um ílon no final. Então, se fosse algo mais complexo, aqui você tem 1, 2, 3, 4, vai ser um butanoato, de etila. Do outro lado só tem 2. Então, a nomenclatura fica como? Cadeia principal do lado que tem os oxigênios, ou seja, desse lado para cá. Ato no final, então metano, né? Ato no final de o quê? Cadeia carbônica do lado que não tem os oxigênios, metano, né? Met, e ílon no final. Aqui, então, butanoato de etila. Naquele exemplo que eu dei lá nos slides, você tem algo desse tipo aqui, ó. Um benzeno com 2 carbonos aqui desse lado. Certo? Isso daqui, então, vai ser um benzoato. Você tem um benzeno. Por que agora vai ser um benzoato e não, sei lá, um fenilato? Porque você tem não fenil aqui. Porque isso daqui não é uma ramificação. Tem mais um carbono além da ramificação. Deu para entender? Volte na aula anterior. Eu falei que quando você tem esse cara aqui, ó, esse tipo de ramificação, né, ou seja, incompleto, né, você tem um anel benzênico ligado a outra coisa, vai ser um fenil. Se você tem um anel benzênico ligado a um carbono ligado a outra coisa, você tem então um benzil. Bom, você pode perceber que sempre que aparece isso, a gente coloca benzil, sempre que aparece isso, a gente coloca fenil. Aqui aparece o que então?
Um benzil ou um fenil? Você tem um anel benzênico mais um carbono aqui. É um benzil, então. Então a gente colocaria então benzoato de o quê? Etila para cá. Certo? Bom, pode muitas vezes parecer confuso, mas eu recomendo então você assistir a aula anterior, aquele finalzinho lá que eu expliquei isso, e também ir pegando o jeito, com muitos exercícios, claro, mas ao longo dessa aula em que eu coloquei vários exemplos de compostos que têm anéis benzênicos na cadeia dele. Então, show de bola. Acabaram-se então as nossas funções orgânicas oxigenadas. Então, só escrever aqui então o último tipo de grupo funcional. C ligado a dupla, O ligado a um outro carbono, esse então um éster. Show! Então, é muito importante você saber isso daqui. Eu vou apagar agora para começar a falar das funções nitrogenadas. Funções nitrogenadas, então, tem nitrogênio. E a primeira delas são as aminas. As aminas são muito simples, é apenas um nitrogênio ligado a um carbono. Bom, o nitrogênio ele faz 3 ligações. Então, se for só isso daqui, a gente escreveria assim, ó. E só um carbono seria... Ele faz 3 ligações, então que são 2 hidrogênios. Isso daqui vai ser, então, a nossa amina mais básica. E como que é a nomenclatura, então, já falando? Você tem a cadeia carbônica principal, vai ser sempre a maior, mas aqui a gente só tem ela, né, por enquanto. Então, cadeia carbônica principal, met, porque são ligações simples, né? Amina no final. Então, isso é metanamina. Show! E se tivesse mais coisas para cá, sei lá, assim, seria etanamida. E se eu tivesse nesse nitrogênio outras coisas ligadas? Então, sei lá, em vez de só um hidrogênio, fosse um hidrogênio, e aqui eu tenho a cadeia maior sendo a principal e esse menor sendo uma ramificação. Só que onde está a ramificação? No nitrogênio. Então a gente escreve então N-zão metil, porque está ligado ao nitrogênio, etanamina. Show? O primeiro, em que só tem hidrogênios, a gente chama de amina monossubstituída. Ou seja, ligada ao nitrogênio, tem somente uma cadeia carbônica. Se tiver duas, a gente chama de dissubstituída. Se tiver três, trissubstituída. Né? Por que essa substituição? Porque há uma ideia de que esses compostos advêm da amônia, que é esse cara aqui. Então, você tira isso daqui e coloca uma cadeia carbônica, é monossubstituída. Coloca uma outra cadeia carbônica aqui, dissubstituída e assim por diante, né? Tá, uma coisa muito legal de se falar é que as aminas, elas têm propriedades básicas. Bom, os ácidos carboxílicos, ele têm propriedades ácidas. Então, os dois eles conseguem se neutralizar. Isso, inclusive, acontece, por exemplo, nos peixes. Os peixes têm um odor muito forte devido à amina presente neles. Se você passar limão, que tem ácido carboxílico, você tira o cheiro do peixe. Show! Então, indo para os slides agora. Bom, alguém reconhece aí essa cena? Essa cena é um seriado muito bom, chamado Breaking Bad, e que basicamente nele você tem um professor de química aposentado que produz metanfetamina, ou seja, é um tipo de amina também. Perceba que vários compostos que são altamente viciosos, digamos assim, viciantes, perdão, essa palavra correta, eles são terminados em ina, como por exemplo cocaína, heroína, metanfetamina, né, que é um tipo de anfetamina, cafeína, compostos que deixam a gente extasiados também, como por exemplo heroína, né, que também é viciante, adrenalina, compostos terminados em ina, tem, adivinhe, grupamentos do tipo amina. Tá, agora para o nosso último tipo então, que vão ser as amidas. As amidas estão presentes principalmente nas nossas proteínas, né? As amidas, elas
são responsáveis por fazer ligações entre os nossos aminoácidos. Os aminoácidos ligados entre si vão formar amidas, né? Então, voltando para o quadro, o aminoácido, basicamente, o que é? O aminoácido é uma amina. Aminoácido é uma amina, tem um grupo amina e um grupo ácido. Então, seria algo tipo assim, um carbono ligado ao nitrogênio. Aqui para cá, então, você teria uma amina, certo? Desse cara aqui você tem uma amina. Só que isso tudo aqui é um tipo de aminoácido. Como assim? Bom, para cá, em algum momento você vai ter um ácido, show? Mas a gente está pegando só a parte da amina desse aminoácido. Juntado com a parte que tem um ácido de um outro aminoácido, você vai ter, então, uma ligação. O que acontece aqui? Esse hidrogênio aqui se junta com esse OH, ficando simplesmente assim. Ou seja, um aminoácido reagiu com outro aminoácido. A amina de um aminoácido reagiu com o ácido de um outro aminoácido, ficando uma ligação assim no final. Você libera água, C. Esse OH que estava ligado se perdeu. Esse carbono agora vai se ligar a esse cara aqui. Isso daqui a gente chama de ligação peptídica, nas nossas que formam proteínas. Ou seja, você tem um aminoácido ligado a outro aminoácido, através de uma ligação peptídica. Aqui no meio, você tem justamente a nossa amida. Amido não, amida. Então, você tem nitrogênio ligado a um carbono com dupla ligação em um outro oxigênio. Então, resumidamente, a amida é justamente isso daqui. Vou escrever aqui. Você tem um nitrogênio ligado a um carbono, com uma dupla ligação com um oxigênio, né, ligado a outras coisas aqui. Isso daqui vai ser uma amida. Né, lembrando que isso aqui são funções nitrogenadas. E se o nitrogênio estiver ligado a dois carbonos normais, né, que não estão ligados a outros dois oxigênios? Vai ser simplesmente uma amina. Show de bola? Então é basicamente isso sobre as amidas e aminas. Lembrando de novo, se tiver um nitrogênio ligado a um carbono e esse carbono, por sua vez, ligado duplamente a um oxigênio, vai ser uma amida. Se os carbonos que o nitrogênio estão ligados são carbonos normais, você vai ter uma amina. Show de bola? Bom, só para completar a aula, então, gostaria de fazer um exercício. Então, vamos para os slides. É esse cara aí. Bom, vou resolver isso com vocês. Tome um tempo aí para tentar resolver. Eu vou resolver ele por eliminação. Como assim? Olha essas substâncias e veja qual que é a mais simples. Bom, eu pelo menos acho que a mais simples é a substância 3, né, o composto 3. Que vai ser o quê? Vai ser um ácido carboxílico que a gente viu, que é o ácido acético. Então, só aí a gente tem que as possíveis alternativas são a letra a letra B não é, porque fala ácido metanóico, a letra C também é possível, a letra D não é possível, que fala etanol, e a letra E também não é possível. Então, só sobrou a letra A e a letra C. Bom, o próximo, que eu julgo ser bem fácil também, é o composto 2, que vai ser um metil ligado a um benzeno, certo? O anel benzênico ali com 3 insaturações e um metil, né, o carbono ali sobrando, vai ser então um metilbenzeno. Então pode ser a letra A ou a letra C também. Lembre que eu falei que pode ser o tolueno, então A ou C ainda estão meio que no jogo. Bom, e a última então? A última também é bem fácil. Você tem 4 carbonos, então tem que ser um but, ligado a uma hidroxila, OH. Vai ser então, basicamente, um álcool, certo? De qual tipo? But, né? Então seria um butanol. Só que na letra A, que é a certa, está escrito álcool butílico, né? Esse N só indica que esse OH está ligado ao último carbono da cadeia, certo? Então a correta vai ser a letra A. Isso é uma curiosidade sobre esse anidrido acético. De onde que vem ele? Bom, e para o quadro aqui rapidamente, anidrido significa álcool que perdeu água.
ácido que perdeu água, perdão. Ácido, então desse tipo aqui, ele vai reagir com outro ácido e vai perder água nesse processo. Em que sentido? Isso daqui, parecido com a ligação peptídica, vai formar H2O, né? E vai acontecer uma ligação entre esses dois caras aqui. Então ele perdeu água, né? Um OH reagiu com outro H, liberando H2O, né? H mais OH vai ser H2O, água. E vai formar no meio esse cara aqui, o anidrido acético, porque originalmente ele veio do ácido acético. Show de bola? Bom, eu acho que em mais 5 minutinhos só dá para fazer mais uma questão, fechar química orgânica com chave de ouro. Então vamos para os slides. Uma última vez, uma questão bem rápida, é a seguinte. O composto antibacteriano ácido oxalínico tem a seguinte fórmula estrutural. Bom, se é um ácido, a gente já sabe que tem que ter ácido carboxílico. E onde está esse ácido carboxílico? Está aqui no final, certo? Bom, onde no final? Ali na sua direita da molécula, beleza? Tem um carbono ligado a uma dupla ligação com oxigênio, ligado com uma ligação simples a um OH. Isso vai ser um ácido carboxílico. Então, só pode ser a letra B ou C. Perceba que esse nitrogênio está ligado apenas a carbonos normais, não está ligado a carbonos ligados duplamente a um oxigênio. Então, vai ser uma amina apenas. Continua podendo ainda ser a letra B ou C. Agora, algo muito importante, você não vai ter éster, porque lembra, volta na aula aí, muito importante, o éster precisa de ter um grupo ato, né? O que é o grupo ato? C ligado duplamente a um oxigênio, ligado a um outro oxigênio, só que você não tem isso, você só tem somente carbono ligado a oxigênio, ligado a outro carbono normal. Então você vai ter um éter, na verdade. Volte aí na aula, carbono ligado a oxigênio, ligado a um outro carbono, é um grupo funcional, éter. Então, a letra C também não pode ser mais. E é uma cetona, na verdade, porque você tem um oxigênio com uma dupla ligação, ali no meio da molécula mais ou menos, com um carbono secundário, certo? Então, a letra correta, recomendo que você tivesse feito antes, né? Espero que sim, mas vai ser a letra B de abacaxi. Show de bola? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Bons estudos aí para vocês. Vejo vocês na próxima. Valeu!